Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Vir. Está começando agora mais um episódio do quadro A Palavra da Semana. Ficamos aí 2 semaninhas off, uma por conta de uma viagem, outra por conta do meu aniversário. E aí eu fiquei off de fazer as gravações, mas agora voltamos ao nosso cronograma normal. Então, conteúdos de devocional, né? A Palavra da Semana sendo lançados toda segunda-feira aqui no Pode Vir Podcast. Gente, vamos lá. Hoje vamos falar sobre não sermos superficiais. Pois é, precisamos mergulhar nas águas profundas do Senhor. E hoje tudo é muito superficial e muito rápido. Estamos sempre conectados às redes sociais, ao que as pessoas querem mostrar nos seus perfis. Mas todo mundo mostra apenas o que quer, né? Não mostra tudo. Então a gente vive de recorte, né? Dos cortes aí que tem viralizado bastante, mas não tem profundidade. Não conseguimos ser profundos, porque a profundidade depende de intimidade, exige tempo, presença e entrega. As notícias também são muito resumidas, não sei se vocês já repararam, mas as pessoas postam as notícias às vezes até incompletas, cada uma coloca ali, compartilha algo do seu ponto de vista. Igual eu falei, faz um recorte de uma entrevista completa, por exemplo, pega só uma parte, coloca o seu ponto de vista e às vezes até distorce porque não tem ali o contexto geral, a cena completa, a fala completa daquilo que foi falado e pode até distorcer, né, o que a pessoa realmente estava dizendo. E com isso, não ficamos totalmente por dentro dos acontecimentos. E infelizmente temos sido superficiais também nos relacionamentos, sem atenção concentrada, sem perceber quem está à nossa volta, né? O que essa pessoa realmente está passando, o que ela está vivendo. Às vezes estamos juntos, mas não estamos realmente presentes. Isso me lembra até uma situação que Pedro conta. A gente ri hoje, mas assim, depois a gente falou, meu Deus, né? Coitada da pessoa. Teve um domingo, Pedro estava na escala do culto das crianças, né, do culto Kids, e ele correu lá no templo, né, do culto normal pra, acho que pegar um instrumento, alguma coisa assim, e o culto do Kids já ia começar, então ele passou assim, né, correndo de um templo para outro, mas tem todo um caminho, né, e passa ali pelas pessoas e tal, e aí um irmão cumprimentou ele, né, ele falou, ô fulano, beleza? Né? Ô fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí o fulano respondeu assim, Pedrão, não tô bem não. Gente, tô rindo de nervoso, porque Pedro, tadinho, ele tinha que correr, né? Tava ali na hora do culto já, ele já tinha que estar lá pra tocar, pra iniciar o culto das crianças. E aí ele falou, poxa, então tá bom, vou lá. E saiu, tipo assim. E a gente ficou pensando depois, né? O irmão deve ter ficado tipo assim, porque ele falou que não tava bem e ele não foi ouvido, né? Coitado. Mas, enfim, foi ali uma situação que hoje a gente, quando fala assim, a gente ri de nervoso, mas nos coloca pra pensar, né? Que às vezes, como nós temos sido, todo mundo ali no geral, tem sido muito superficial. Até mesmo quando a gente pergunta, tipo assim, oi, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem, mas você vê que ela não tá bem, você vê em como ela está se comportando, você vê na feição dela que ela não tá bem, mas a gente acaba não perguntando uma segunda vez, tá bem mesmo? Porque a gente tá ali na correria, às vezes a gente fala assim, poxa, mas se eu perguntar, eu vou ter que ouvir, né? E eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Então, ultimamente, nós todos, no geral, não temos sido muito presentes, temos sido, na verdade, bem superficiais. E Jesus nos chama para um caminho de intimidade, ele chama a gente para um relacionamento de intimidade e profundidade com ele. Esse vazio que existe dentro de mim, existe dentro de você, não pode ser preenchido com distrações e nem por experiências superficiais. Somente a intimidade e o relacionamento com o Espírito Santo podem preencher esse vazio. Eu quero falar aqui com vocês rapidinho sobre a mulher samaritana. Em João 4, do 9 ao 10, fala assim, na versão NVI:
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Só um parênteses, os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. No versículo 13 e 14 fala: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus não oferece algo superficial, ele oferece água viva, algo que transforma de dentro para fora. Em Ezequiel 47, do 3 ao 5, fala: enquanto o homem ia para o leste com uma linha de medir na mão, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu ainda mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido e era profunda demais para atravessar a pé. Chega um ponto em que você não consegue mais andar com controle, você precisa confiar. E esse rio de água viva, ele transforma a vida e preenche o vazio. E agora eu vou te dar alguns passos práticos para sair da superficialidade. Primeiro, dedique tempo ao relacionamento com Deus. Em Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Em Salmos 1,2: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O segundo passo, peça a Deus profundidade espiritual. Em Jeremias 33,3 diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Terceiro passo, pratique o jejum. O jejum fortalece o espírito e enfraquece a carne. Ele nos ajuda a alinhar o coração com Deus. Quarto passo, não se distrai, esteja sempre atento. Mateus 26,41 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Bom, quando mergulhamos nas profundezas de Deus, ele revela riquezas e mistérios espirituais. Deixar de ser superficial nos leva também a uma conexão verdadeira com o Pai e também com as pessoas à nossa volta. Isso é muito importante, né, gente? Precisamos ser mais presentes, precisamos dar atenção aos nossos irmãos, às pessoas que estão ao nosso redor, até pra gente colocar em prática o amor ao próximo, né? Você não viverá mais de experiências que te contam, mas das experiências que você vive com Deus. Feche os seus olhos se você puder. Vamos fazer agora uma oração. Senhor, leva-nos para as águas mais profundas. Remove a superficialidade, as distrações e tudo que nos impede de viver intimidade contigo. Queremos mais de ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas que estão ali dispostas e presentes para amar o próximo, Pai. Em nome de Jesus, que essa semana a gente consiga dar mais atenção, sermos mais presentes. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não deixe, de ouvir as palavras da semana anteriores. Essa é a palavra da semana 4, então temos 3 palavras aí já publicadas que você pode ouvir e pode agregar bastante na sua vida espiritual, na sua semana, transformar aí o modo em que você vai iniciar essa semana. E é claro, nos sigam nas redes sociais, se inscreva no YouTube, siga o nosso perfil no Spotify, siga-nos também no Instagram e TikTok. Fiquem ligados porque toda segunda-feira teremos novos episódios da Palavra da Semana. Que essa semana seja abençoada e vocês saiam do raso, deixem de viver a superficialidade e passem a viver o profundo, um relacionamento, uma intimidade profunda com Deus. Tchau!